Graça e a paz do Senhor, estamos aqui mais um dia na nossa querida leitura bíblica e hoje, leitura de Gálatas, capítulo 5, amém? Antes de ler, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse plano bíblico, né? Porque eu comecei, eu vi que tem umas pessoas acompanhando e isso é muito legal, isso me estimula bastante. E eu gostaria de dizer que no final do ano passado eu sofri com algumas coisas relacionadas à indisciplina, principalmente profissional e espiritual, né? Mas sempre tem coisas que a gente, pela nossa indisciplina, a gente acaba pagando o preço. E eu decidi que 2024 seria o ano da disciplina, tanto profissional quanto espiritual. E tem sido assim, principalmente na leitura bíblica, né? Eu comecei esse plano como um estímulo, porque quando eu lia a Bíblia, eu lia 3 capítulos e parava. Lia 3, 4, 5, eu lia o livro de Mateus inteiro e parava. Então eu pensei, não, vamos fazer o básico, um capítulo por dia, para que dessa forma eu crie o hábito de ler todos os dias um capítulo. Não importa quanto tempo eu vou demorar para ler de Mateus a Apocalipse. O que importa é que eu leia de Mateus a Apocalipse. Ué, não é? Mas se eu estivesse lendo no ritmo que eu gostaria de ler, eu lia em 3 meses. Certo. Mas eu, Rodrigo, eu não tenho esse hábito de leitura tão grande. Então, decidi fazer de uma forma factível. E se vocês forem ver os vídeos lá de Mateus, do comecinho do ano, era em um padrão. Naturalmente, né, o padrão mudou. Antes eu me gravava lendo, aí fui vendo que não estava tão prático, estava demorando muitos vídeos. Não, vamos diminuir o tempo de vídeo, vamos gravar a tela e raramente eu apareço. Dessa forma, quem está ouvindo acompanha e eu foco na leitura. E eu economizo tempo também. Então, mudanças, né? Mas enfim, o propósito era disciplina e estou aqui eu, em junho, lendo Gálatas 5. Uma coisa boba, simples, qualquer um poderia fazer. Mas eu vi que com gravações eu funciono melhor. Não que seja para as pessoas verem, pelo contrário, quase ninguém vê. Mas é pela minha... É como se mentalmente eu levasse mais a sério. É como se eu mudasse a minha perspectiva um pouquinho, né? Quantas coisas a gente faria diferente se soubéssemos que a gente está sendo gravado? Então a ideia é meio que essa, né? Relembrar que Deus está vendo tudo, em primeiro lugar, né? E que, claro, uma leitura dessa pode edificar uma pessoa. Com certeza. Pode estimular uma pessoa, pode edificar, pode dar ideias, enfim. A ideia é essa. É para a honra e glória do Senhor. Eu conheço um pouco da Bíblia, já ministrei células e tudo, mas eu não sou ninguém para dar aula sobre o capítulo que eu li. Eu só falo o que eu entendo, o que eu consegui interpretar dali. Às vezes uma pessoa pode ter uma visão um pouco diferente. Enfim, mas a proposta é você ser disciplinado, você está lendo a Bíblia. Eu estou em Gálatas, já eu chego em Apocalipse. Terei lido a Bíblia uma vez no ano. O Novo Testamento, né? Melhor dizendo. E você, já leu a Bíblia? Já leu o Novo Testamento alguma vez na vida inteira? Pode até ser que sim, mas para mim era um desafio grande. Eu só tinha lido uma vez. E eu vou chegar na segunda vez. Eu já estou afirmando isso porque eu acredito nisso e estou no caminho. Se Deus permitir, isso vai acontecer. Amém? Amém, então vamos nessa. A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5 é um capítulo muito bom, tá? Inclusive. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada
lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam. Separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Isso é para quem tem dúvida, né? Mas eu preciso me circuncidar, eu não preciso, como é que é? Aqui está bem claro que não faz diferença. Não é por esse ato, é pela fé. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem, né? Aqui é circuncisão e tudo. A circuncisão era um ato judeu, né? Que vem lá do Antigo Testamento. Era muito comum de circuncidar um bebê como forma de consagração a Deus. Mas quando veio Jesus sendo batizado e depois morto, ressuscitou, não era mais necessário a circuncisão para você ser de Deus, ser filho de Deus. Bastava você crer. Então Jesus quebrou meio que o ciclo da circuncisão. Não é mais obrigatório, não é mais necessário. Então é sobre isso que o capítulo até agora está falando. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Liberdade é diferente de libertinagem. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Porém, aquele ditado, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou melhor, não é nem ditado, é uma passagem bíblica, eu não lembro onde está essa passagem, mas eu sei que é. E libertinagem é fazer o que você quer, dando vazão a imoralidades. Então somos livres. Deixa bem claro que temos o livre arbítrio, a livre poder de decisão, né? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Todo o livro da Bíblia está resumido aqui. Eita. Mas, oh meu Deus, tá bom, né? Não dá para pegar os dois. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A gente, o corpo humano, nós, né, somos constituídos de corpo carnal e corpo espiritual. O que é da carne é oposto ao que é o espírito. E o que é espiritual é oposto à carne. Como assim? Vamos entender. A carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito, o que é contrário à carne. Olha só, eu falei isso, mas eu não estava nem lendo. Isso é meio que memória já. Que é um dos capítulos que eu mais ministrei. Foi, sem dúvida, Gálatas 5. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade, impureza, libertinagem. Tá vendo? Idolatria, feitiçaria, ódio, ira. Oh, meu Deus. Tá apagando tudo, né? Enfim. Idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes.
Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam o quê? As obras da carne. Mas o Espírito, olha só, o fruto do Espírito. A gente já leu em 1 Coríntios 12 sobre os dons do Espírito, não foi? Os dons o Espírito Santo dá. A gente busca, pede, mas o Espírito Santo que dá. Porém, o fruto é mais importante do que o dom, pois o fruto todo cristão deve ter. E quais são os frutos? O amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem... preciso muito marcar isso. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Aqui os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Mataram a carne com esses desejos e paixões. Mataram os desejos e paixões. Deixa de existir? Não. Mas decide, né? Que o corpo dela pertence a Jesus. Um capítulo muito bom, com muita coisa importante. Tudo aqui deve ser falado, deve ser lembrado. Mas, amém? Capítulo abençoado. Que Deus te abençoe. Vamos juntos. Continuando todos os dias com disciplina, de pouquinho em pouquinho, como a tartaruga, né? Mas um capítulo lido com qualidade é suficiente, mais suficiente. Então, é nesse ritmo a gente chega na linha de chegada, que é o nosso objetivo. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.